A Jornada 40 é um projeto, para você que está chegando agora, a Jornada 40 é um projeto que Deus colocou no nosso coração, fizemos no ano passado, essa é a nossa segunda edição da jornada. São 40 dias com propósito, com oração, com consagração, com jejum, com a busca de Deus, e Deus, como sempre está falando, e nós estamos ouvindo. Então não é uma jornada para Deus falar, é mais uma jornada para a gente ouvir a Deus do que Deus falar, porque Deus está falando a todo tempo, a toda pessoa, a toda criatura. Jesus abriu acesso, Jesus já nos representa diante de Deus, e diante de Deus Ele é o nosso intercessor. Então por isso que nós podemos contar com a intercessão do Senhor Jesus e convidar para o seu Espírito morar no nosso coração. E quando o Espírito Santo mora no nosso coração, nós tendo um pouquinho de dedicação, um pouquinho de busca do Senhor, certamente você vai aprender a ouvir a Deus. Então, a nossa oração, a nossa intercessão é que você seja uma flecha no alvo. Para ser flecha no alvo, tem que fazer e tem que saber ouvir a voz do Senhor. E Deus está falando, Ele não para de falar, sempre está instruindo, orientando o seu povo. E a nossa intenção é que nesses 40 dias a gente tenha uma direção correta, tenha uma direção específica, tenha uma direção. Eu falava ontem, né? Que você, olha, eu desafio você a participar da jornada, participe conosco dessa jornada, porque Deus vai responder a sua oração. Responder a tua oração, tenho certeza que Deus vai responder. Atender o seu pedido, aí eu já não posso garantir, porque de repente a resposta de Deus falou assim: não, filho, não, filha, isso daí não é para você, sai daí. E aí eu já fui buscar um exemplo, né? Quando você busca a jornada 40, tem 3 homens que jejuaram 40 dias, que buscaram 40 dias, que estão muito evidentes. E o primeiro deles é esse profeta aqui, Eliseu, que está em 1 Reis, tá? Então Elias, o profeta Elias, perdão, Moisés e Jesus. Os 3 personagens bíblicos, Elias, Moisés e Jesus, os 3 personagens que jejuaram 40 dias. E Elias jejua no caminho para o Monte Horebe, Moisés diante de Deus, diante da presença de Deus, ao receber as tábuas da lei, ele está lá no mesmo monte que é o destino de Elias, que é o Monte Horebe, o Monte de Deus, o Monte Sinai. E também o próprio Jesus, quando jejuou 40 dias no deserto. Então esses 3 personagens de 40 dias, eles são evidentes que Deus, de fato, fez uma grande transformação na vida dele. É a Siri que está falando aqui no meu ouvido. Vou ficar quieta, Siri, não tem ninguém falando com você. Ela achou. É um comando do celular aqui, está dando resposta aqui para mim. Amém? Então, Elias, Moisés e Jesus. E essa primeira passagem é uma passagem muito interessante, porque esse homem aqui, esse profeta, ele era profeta na época do rei Acabe, um rei que deixou de ouvir a Deus e deixou de seguir os princípios de Deus. E pior, ele casa com uma mulher terrível, né? Ou dose é quando o camarada casa com uma mulher terrível. E ele casou com essa mulher, e essa mulher, ela era perseguidora das coisas de Deus. Ela era uma mulher que não tinha compromisso com o reino de Deus, com a presença de Deus nesse governo. E o povo passa a perecer, e o povo passa a seguir esse rei, e passa a se afastar do Senhor. Então, dependendo de quem a gente passa a seguir, a gente se afasta de Deus. Então, o povo de Israel, que é governado pelo rei Acabe, ele passa a se afastar. E quando ele está se afastando, Deus tem esse profeta, o profeta Elias. E Elias vem num confronto de ser homem de Deus, de não ser, e eles têm o Deus pagão, né, Baal, os profetas que falam no nome desse Deus Baal. Então, esses profetas são desafiados,
Elias desafia, eles juntam uma turma de profeta lá, e Elias vai sozinho e enfrenta esses profetas, e esse profeta morre. São os 850 profetas de Baal. Mas não é essa a história. Então, Elias era um homem de Deus, comprovadamente um homem de Deus, como você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas saiba que homem e mulher de Deus faz as coisas que Deus não pediu para fazer. Saiba que homem e mulher de Deus também pega rumo de vida que não devia pegar. Pega destino e sentido de vida que não deveria pegar. E essa é a chamada de hoje. Será que esse rumo que a tua vida está tomando, a direção que ela tomou, ela vem de Deus? Será que quando você chegar lá onde você está buscando tanto chegar, ao chegar lá, Deus está lá? Deus quer você lá? Então Elias passa esse episódio, e aí a jornada 40 de Elias é no trajeto até o Monte Sinai. E nesse trajeto até o Monte Sinai, ele vai para lá totalmente transtornado, totalmente fora da direção de Deus. Então o que acontece? Quando Elias vai e vence os profetas de Baal, e ora e Deus manda chuva, não tem aquela, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, não tem essa música que todo mundo canta na igreja, aleluia, e vai chover, faz chover, Senhor, aqui. Então Elias passa esse episódio, a chuva vem, havia uma seca na terra, então ele está todo fortão, todo cheio de Deus. E aí o rei Acabe vai e conta para a abençoada da mulher dele, a abençoada da Jezabel. E Elias fica sabendo que Jezabel tem notícias a respeito dele. Então, se Jezabel mandava matar todo profeta, Jezabel declara que Elias é o inimigo. Então, nesse episódio, o homem de Deus, a mulher de Deus, mesmo num momento cheio de Deus, ele é ameaçado por alguém. Não sei se alguém está te ameaçando, já te ameaçou, se você vive um momento de tensão na sua vida, um momento de provação na sua vida, mesmo sendo uma mulher de Deus. E esse homem de Deus passa a ter um momento em que ele entra numa luta muito grande. Ele entra num conflito pessoal muito grande. E desce à mente, ao coração dele, uma preocupação. Fala, essa mulher vai me matar. Aí eu matei 850 da turma dela. Fiz chover. O rei sabe que eu sirvo Deus. Não pode, eu estou aqui, Senhor, essa mulher vai se matar. E esse profeta vai entrando numa luta, vai entrando numa guerra interna, numa guerra interior. A mente dele é tomada. Acho que ele não conhecia os princípios de intercessão de Jocum, que você que assistiu ontem, que deveria assistir de novo, não fez. Ele não fala calar a voz do eu. Então eu diria que a voz do eu, do Elias, tomou conta da mente dele. Falou, essa mulher vai me matar, que se eu ficar aqui, esse povo também é um povo amaldiçoado. Ele começa, enche a mente dele e reclama, eu vou, não sei o que eu vou fazer. Capítulo 19 diz assim: Acabe informou a Jezabel tudo quanto Elias fizera e como matara a espada todos os profetas. Olha só. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer, ela mandou um repórter do inferno para falar para o Elias, olha, mandou um recadinho, ela viu que não ia dar conta dele. Alguns estudiosos dizem que a estratégia dela para ele para correr foi essa. Então diz assim, olha, assim me façam os deuses, e outro tanto, que se amanhã essa hora eu não fizer com você, Elias, como você fizeste a cada um deles, ou seja, eu vou matar você, seu jaguar. Então, ao ouvir isso, Elias se levantou e para escapar com vida foi para Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Então, meu irmão, na hora do aperto, na hora do perrengue, até o homem e a mulher de Deus, fica com medo, fica preocupado. E foi o que aconteceu com esse cara. O cara recebeu uma ameaça. Então, ele foi ameaçado, falou, essa mulher é mulher do rei, vai me matar. Ele pegou e encheu, né? E ele saiu caminhando de um dia, caminhou para o deserto, foi lá, deitou embaixo de um zimbro, que é uma planta, e aí ele vai, ele adormece, e aí entra a provisão de Deus. Saiba que Deus tem provisão, tem solução para a sua vida, tem solução para a sua casa. E então, esse homem de Deus dorme, o anjo vai e faz, segundo o relato da história bíblica, desse registro desse livro, é o livro de 1 Reis. Então, ele relata que nessa vez ele
ele dorme, o anjo vem e prepara um alimento. Prepara um alimento para ele. E quando prepara o alimento para ele, fala assim, ele acorda, come, dorme de novo, o anjo acorda ele de novo e fala assim, ó, come porque a jornada vai ser longa. Então, quando há uma jornada longa na vida de alguma pessoa, o Deus que nos cuida, que nos guarda, ele dá suprimento. Deus dá suprimento. Mesmo a viagem estando errada. Mesmo ele tem compromisso com a pessoa. Então, esse homem de Deus, Elias, recebe suprimento de Deus. E quando ele está suprido, ele sai caminhar. E aí que ele caminha 40 dias e 40 noites. Só que a distância era 290 quilômetros, 300 quilômetros mais ou menos, fazia em poucos dias. Então entende-se que ele ficou 40 dias caminhando para chegar nesse lugar. Ele sobe o monte, ele caminha 40 dias, e ali 40 dias e 40 noites, e quando ele chega no monte, ele chega não, porque ele estava como? Ele estava caminhando conscientemente? Não, ele não estava. Então, quantas causas que de repente nós entramos, quantas jornadas nós entramos, que não tem sentido nenhum, que é só coisa da nossa cabeça, que nós estamos atribulados. E esse homem de Deus estava atribulado. Então houve uma pressão sobre ele, a mente dele transtornou, ele sai caminhando, os anjos dão alimento e fica 40 dias caminhando. Eu não sei se você já fez uma campanha de oração, já foi pedir alguma coisa, e quando você vê o final, Deus fala, não, eu não vou atender isso aí não. Não, isso aí eu não vou conceder para você. Então, nós que somos o povo de Deus, o povo que segue Jesus, tem em Jesus uma voz presente, uma voz que direciona. Só que essa voz só fala se o coração estiver aberto a ouvir. Então, quando a gente ouve a voz do Senhor Jesus, a voz de Deus, a voz do Pai, Ele vai nos direcionando especificamente. Então, não adianta entrar em jornadas, em enfrentamentos, em combates longos, extensos, entrar em lutas, né? Tem gente que entra, porque agora... É o que aconteceu com esse homem. Então, não adianta você fazer 40 dias de jornada 40 com propósitos errados, com propósitos equivocados. Então, a minha oração nesse segundo dia é que você esteja ouvindo a voz do Senhor e que os propósitos legítimos desçam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história, e que você tenha o refrigério do Senhor em todo o pensamento atribulado. Então veja só como é que Elias, o que acontece com esse homem? Nós já estamos com 18 minutos. Então, ali ele chegou, entrou numa caverna para passar a noite. E aí a palavra do Senhor chega e fala para ele assim, olha só, que fazes aqui, Elias? Já pensou? 40 dias e 40 noites caminhando. Chegou no lugar onde ele queria encontrar com Deus. Entra numa caverna. E aí vem a palavra de Deus e fala assim, o que você está fazendo aqui? Eu não sei se você já fez uma jornada, uma empreitada, uma luta muito grande, alguma coisa que você enfrentou e que de repente chega lá e fala assim, não deu em nada, não tive solução nenhuma, não tive direção nenhuma, resposta nenhuma. E aí Elias chega lá e fala assim, Deus fala, o que você está fazendo aqui, rapaz? Não é para você estar aqui não. Então ele estava legitimamente um homem de Deus no lugar onde Deus não pediu. E isso é terrível. Sermos pessoas de Deus e estarmos legitimamente num lugar onde o Senhor não pediu para a gente estar. Onde o Senhor não nos quer. E ele fala para Elias, o que fazes aqui, Elias? E aí Elias, meu amigo, eu, Senhor, tenho sido zeloso, o teu povo que não te ouve, tem aquela mulher lá, Jezabel, que vai me matar, é um povo que não está nem aí, e eu estou defendendo. Aí Deus fala para ele assim, olha, sai da caverna, Elias, sai da caverna. Sai daí, sai desse lugarzinho que você se escondeu. A caverna da sua vida pode ser uma tristeza emocional, a caverna da sua vida pode ser uma angústia, pode ser uma depressão, pode ser uma revolta. Deus não ouve a minha oração, não me responde, e babá. Então Deus está falando para você, sai da caverna. Saia da caverna. Saia você da caverna. Venha para fora da caverna, venha para aqui onde há
o ar puro para Deus falar contigo. E ele fala assim, olha, sai da caverna, vem para fora, põe aqui diante de mim. Então o Senhor passou como um vento, depois passou como um terremoto, depois veio como um fogo, e o Senhor não estava nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. E depois fez-se ouvir uma voz mansa e delicada. Às vezes a pessoa faz aquele estrondo que Deus tem que falar comigo. E Deus está falando de uma maneira mansa e delicada ao seu coração, à sua vida. Então essa jornada 40 vai ser uma jornada de voz mansa e delicada de Deus sobre nós. Deus está nos tirando da caverna. Qual é a caverna que você está se escondendo? Qual é a caverna que você está buscando um refúgio, mas que Deus não quer você dentro dessa caverna? Onde que você tem se escondido? Onde você tem se refugiado? Onde você tem fugido até do principal de Deus? Só com os seus pensamentos. Às vezes você bota na cabeça um negócio, não, porque eu tenho razão. Tem muita gente com razão, né? Até eu vi uma ilustração em que o profeta disse assim que a razão é um cavalo encilhado que vai caminhando, correndo na direção do inferno. Adianta ter razão, adianta não abrir mão. A caverna da minha razão, a caverna da minha mágoa, a caverna da minha angústia, a caverna daquilo que não. Querido, abre mão disso. Deus fala, sai para fora, saia para fora, saia dessa caverna. Saia dessa caverna e vem aqui na minha presença. Então, segue a palavra dizendo que Elias sai, Deus não está no vento, não está no terremoto e não está no fogo. Deus está na voz suave. Mas ele vai e Elias fala de novo. O que é que, sabe quando vem a voz suave de Deus? Ele fala assim, suavemente. Meu filho amado, minha filha amada, o que está fazendo aqui? Ou seja, Deus está dizendo para ele assim, quem mandou você ficar andando 40 dias, 40 noites, com a cabeça cheia, nervoso, sem direção de vida? E Deus está falando para você isso. Se você está entrando na jornada 40 com a cabeça cheia, com a cabeça nervosa, revoltada, não, porque eu vou fazer uma campanha. Calma, Deus está no suave, Deus não quer você cheio de revolta. Deus quer extrair de você o melhor que você tem, os seus dons, os seus talentos. Quer derramar em você uma abundante graça, um amor tremendo e maravilhoso. E aí diz a palavra que ele pergunta, o que você faz aqui? De novo, Elias vem com mimimi. O teu povo, estou falando do versículo 14, o povo de Israel deixou aliança, derrubaram os altares, mataram os teus profetas, só sobrou eu. Tá ele reclamando, só eu aqui nessa casa, só eu que trabalho, só eu que corro atrás, só eu que faço isso, só eu que vou à igreja, só eu que oro. Para com isso. Deus quer tirar você de dentro dessa caverna, tirar essa reclamação, porque quando a tua mente está fechada, você vai fazer uma jornada longa daquilo que o Senhor não quer. Então, pior do que não fazer a jornada é fazer para o lado errado, é fazer com o propósito errado. Então, a minha oração nesse segundo dia de jornada é que o legítimo propósito do Senhor venha sobre o teu coração. As legítimas causas, as causas que vão mudar a sua vida, aquelas causas que você quer esconder embaixo do tapete, aquela que você não quer nem tocar. Eu vi um post do pastor Cote que ele dizia assim, todo mundo quer cura de um problema, só não quer falar do problema. Todo mundo quer a cura, mas não quer tratar, não quer o tratamento, não quer falar. Eu quero que a vida seja mudada, transformada. Então vamos falar dos seus problemas. E o Senhor vem no particular, com essa voz suave, e Ele vai te consertar. E quando você estiver consertado, nessa jornada de conserto, então nós vamos tratar amor, nós vamos tratar perdão, nós vamos tratar relacionamento, nós vamos tratar relação com Deus, relação com o filho, relação na casa. Nós vamos tratar muita coisa nessa jornada. E isso não é para o outro, é para você. Não é para outra pessoa ouvir, é para você ouvir. Porque o Senhor te chamou aqui e está falando com você com uma voz suave.
Não vai ter barulho, não vai ter confusão, não vai ter reteté, não vai ter nem hino, nem louvor, não vai ter musiquinha. Você veja uma pequena, só se eu cantar para vocês aqui, aí a turma vai falar assim, vai sobrar só eu. Hoje nem minha mãe não tá aí para me ver. Se eu começar a cantar aqui, nem a mãe não fica para trás, tá? Então, mas que você ouça o que Deus tem para te orientar nessa jornada, para que não seja uma jornada com o propósito errado. Não seja uma jornada para você falar, tudo que você quer para Deus e não ouve. Ao contrário, é uma jornada para ouvir e para correção de rumos. Deus vai corrigir o rumo da sua vida nessa jornada. Ele já está corrigindo, ele já está dizendo que ele está no suave, ele não está no grito, ele não está no terremoto, ele não está no fogo, ele está na palavra suave. E se você não consegue ouvir a Deus, pare tudo que você está fazendo e vá ouvir ao Senhor. E vá buscar ouvir ao Senhor, vai fazer os princípios de intercessão, vai buscar um homem, uma mulher de Deus que te ajude a desenvolver a tua relação com Deus. E esse homem, esse profeta, diante de Deus, começa a ouvir a voz suave de Deus. E por que o anjo falou para ele que a jornada era longa? Não porque ele ia andar os 290 quilômetros. É porque Deus fala assim, o que você está fazendo aqui, rapaz? Rapaz, você não tinha que estar aqui não, você tinha que estar lá no norte, você tinha que estar que tem um povo lá para ungir. Aí que foi necessário ele andar mais uma pernada para ir onde Deus queria que ele tivesse. Então, às vezes, nós temos uma jornada longa para chegar num lugar onde Deus não nos quer. E quando a gente chega lá naquele lugar onde Deus não nos quer, a gente vai ouvir, Deus, cheguei aqui, estou aqui, quero ver o Senhor, fala comigo. Deus fala assim, o que você está fazendo aqui? Deus fala para você hoje, o que você está fazendo da sua vida? O que é que você está fazendo com os anos que você já gastou? Quantos anos você já gastou da sua vida? Como é que está a sua vida? Está na presença do Senhor? Como é que está a sua história? O que é que você está fazendo com a sua vida? E esse Deus que te faz essa pergunta, Ele vai te dar também a resposta. O que você deve fazer com a sua vida para a sua vida ter um sentido existencial? Então, que essa jornada, diariamente, primeiro, tire do teu coração o propósito errado. Tire do teu coração o propósito equivocado. Tire do teu coração e da sua mente tudo aquilo que te prejudica. Eu entrei com um propósito específico. Queridos, os nossos planos diante do Senhor, eles são pequenos demais. E o que Ele tem é muito maior, muito mais pleno, muito mais belo, muito mais cheio de amor e graça. Porque Ele te ama e Ele quer transformar a sua vida.